Fala aí, pessoas, tudo bem? Juro, é inacreditável a criatividade do ser humano em criar teorias totalmente absurdas. Só um parênteses que eu acho importante. Teorias da conspiração são uma espécie do gênero fake news, só que elas têm um poder destrutivo muito maior. Uma coisa são as receitas caseiras de vó que prometem te curar do Covid e te deixar firme e forte pra qualquer coisa. Outra é você sair dizendo por aí que não se deve tomar vacina porque elas fazem mal pro teu organismo e que na verdade é só um plano do governo pra poder te controlar. Então, estão em níveis totalmente diferentes de risco. Eu separei as teorias que eu julguei mais absurdas aqui pra comentar. Se eu fosse separar todas, eu ia realmente passar a vida, porque a criatividade não tem limite. Depois vamos falar um pouco sobre elas e trocar uma ideia sobre o motivo delas existirem e a credibilidade que elas merecem. Então vamos lá. Em primeiro, a gente tem nenhuma, porque não tem como hierarquizar essas teorias, então não vai ter primeiro, segundo ou terceiro lugar, vai ser randômico mesmo, porque todas são absurdas iguais. Título 1. 5G e a ocultação de seus perigos usando o coronavírus. Pois é, trágico, né? O foda é que essa galera tá destruindo torres de operadoras no Reino Unido. Eles já queimaram 77. Véi, 77 torres é muita torre. Precisa de um número considerável de gente pra conseguir isso. E isso significa que tem bastante gente defendendo essa ideia. Uma coisa que eu acho engraçada é que não tem 5G no Brasil, mas o Covid chegou aqui. Eu queria muito poder perguntar pra uma pessoa dessa qual o motivo pra isso, tipo... E aí, mano? Explica agora, velho. Por que o Covid tá aqui, velho? O que é? A NASA tá ajudando com repetidores de sinal espalhados pelo oceano, sei lá? Queria muito saber a opinião de algum deles sobre isso. Então vamos lá, vamos tentar entender a lógica de culpar o 5G, então. O que essas pessoas dizem é que a frequência que o 5G é transmitida é muito alta, e para esconder as consequências que isso traria para a saúde, eles inventaram o coronavírus. Tem uma outra vertente ainda dessa teoria que diz que a Covid ela é uma consequência direta do 5G, então aqui o 5G ele causa doença, né? Não sei qual delas é mais absurda. E essa relação que esses caras inventaram não faz literalmente o menor sentido. Primeiro que, por mais que de fato o 5G opere numa frequência maior que seus antecessores, ainda assim ele pertence a um grupo de baixa frequência. São ondas não ionizantes. Isso significa que elas não têm o poder de destruir o teu material genético. Tu tá safe, velho. Fica tranquilo que seu DNA tá de boa, o 5G não vai te transformar num lixo radioativo, velho. Tá safe. O que seria de fato prejudicial é se essa rede operasse numa frequência alta, do tipo raio-x, raio gama, etc. O que não acontece, né? Claro. Isso de fato, essas ondas teriam de fato poder para alterar o teu material genético e causar danos bem problemáticos. A única consequência do 5G que realmente existe é o fato dela esquentar as coisas, igual o teu micro-ondas. Só que ela esquenta muito pouco, mas é muito pouco mesmo, assim, é totalmente relevante. Isso não vai afetar o seu sistema imunológico e, mano, absolutamente nada do tipo. Então, não tem nexo nenhum dizer que o 5G causa Covid. Nexo nenhum mesmo, assim, nenhum. Eu vou deixar todo o material que eu usei para esse vídeo aqui na descrição, tá? Para que vocês possam validar essas informações. Título 2. A culpa é do Bill Gates. Essa talvez tenha sido a conspiração mais famosa. Ela foi mencionada mais de 1 milhão de vezes no Facebook. Toda essa história começou depois de uma palestra que o Bill Gates deu falando sobre os riscos de uma nova pandemia e quais seriam suas possíveis características. Mas a cereja do bolo, velho, foi uma patente registrada agora, no final de 2019, de uma vacina desenvolvida pelo Instituto Purbright, financiada pela Fundação Gates. Ok, e qual o problema em desenvolver uma vacina? Exato. Nenhum, não tem problema nenhum desenvolver uma vacina, a não ser que essa vacina seja contra um tipo de coronavírus. E aí, o que não vai faltar é gente entendendo tudo errado e dizendo que o Bill Gates desenvolveu essa vacina para finalmente conseguir comprar o seu carro do ano, porque ele tava sem dinheiro para isso, né? Óbvio. O que acontece é que esse coronavírus que não deixa a gente ao balanço do parquinho é só mais um no meio de muitos outros. Por que dá o mesmo nome pro vírus? É que na real, coronavírus é o nome dado a uma família de vírus que possui esse formato de coroa. Bom, essa vacina que o Bill Gates produziu é pra quê então? É pra galinha, porque galinhas também ficam doentes. A lógica por trás disso, na real, é que quando elas são infectadas com coronavírus chamado VBI, ou vírus da bronquite infecciosa, as galinhas sofrem de uma síndrome respiratória que mata de 5 a 20%. E é claro que, como isso afeta diretamente a produção de ovos e de carne, acaba também gerando um prejuízo econômico. E é justamente por isso que há necessidade de desenvolver uma vacina para elas. Então agora eu não posso mais comer frango, mano? Pode sim, mano, tá de boa, relaxa. O ponto é que o coronavírus aviário não infecta humanos. Essa aqui é a classificação dos coronavírus. Os tipos que podem infectar humano são só o alfa e o beta. Reparem que o VBI faz parte do gama, então tá safe, relaxa. Em relação à entrevista que o Bill Gates deu falando sobre os riscos de uma pandemia e suas características, não tem nada de outro planeta. Depois da SARS em 2002, também um coronavírus, o mundo ficou bem atento com os mercados chineses e a grande probabilidade de que uma futura pandemia pudesse se originar ali. Já é mais do que reconhecido pela comunidade científica os riscos que esses mercados
mercados representam e os cuidados que as pessoas devem tomar. Um exemplo é o filme Contágio, de 2011, que mostra um cenário realmente muito parecido com o que a gente tem hoje, assustadoramente igual. No final das contas, então, o Bill Gates ele não é um gênio do mal que produziu o coronavírus da Covid e que tá deixando a humanidade na bosta para depois poder vender a vacina por um valor absurdo. E isso não tá acontecendo. Bill Gates tá só de boa. Título 3. O vírus foi feito pela China em laboratório, certeza. Talvez essa seja até mais famosa que a do Gates, na real. O grande problema dessa aqui é que ela é mais plausível do que as outras. Afinal, se os caras produzem varíola em laboratório, por que não produziriam esse coronavírus? O Atila tem um vídeo onde ele fala exatamente sobre esse tema, e ele vai explicar com bem mais detalhes do que eu. O link tá aqui na descrição. Bom, essa é a mais delicada de todas, e por isso ela precisa de um pouco mais de seriedade. É possível sim produzir armas biológicas. Inclusive, já foram usadas na história. Em 2001, enviaram o esporo de antraz, uma bactéria realmente treta, em envelopes para várias autoridades americanas. E na Segunda Guerra Mundial, o Japão resolveu mandar um salve para a China com uma pitada de peste negra. A pergunta que fica então é, a China não poderia fazer a mesma coisa? Então, sim, não, talvez, é complicado. Vamos lá. Em Wuhan, a cidade natal do corona, há um laboratório de virologia de alta segurança que estuda os coronavírus de morcego, e seria assim possível produzir alguma espécie de vírus lá. Então, para esclarecer isso, a gente precisa se perguntar duas coisas. Por qual motivo a China faria isso? E se esse vírus tem traços de produção humana? Em relação à primeira pergunta, supondo que seja uma arma biológica, não tem sentido produzir um vírus que não se possa controlar, porque ele afetaria a sua própria população. O Atila explica isso melhor. Há também a hipótese de ter vazado acidentalmente. Isso nos leva a responder a segunda pergunta. O cara que ganhou o Nobel de Medicina por descobrir o HIV, Luc Montagnier, não sei como é que fala o nome dele, disse que conduziu uma pesquisa sobre o novo coronavírus e achou traços do HIV no seu material genético, e que, portanto, ele teria sido produzido por humanos, né? Olha só, o cara causando discórdia no mundo. Então a primeira coisa que vem na cabeça né? Já era. Pronto, a culpa é da China e é isso, Terceira Guerra Mundial vem aí. Mas não é bem assim. Esse cara é conhecido por fazer essas declarações polêmicas e não apresentar estudos com dados suficientes. E por mais que ele tenha ganhado o prêmio Nobel, a maior parte das coisas que ele defende acaba ficando no campo da pseudociência. Para nossa sorte, né? De novo, eu não quero ter que presenciar uma Terceira Guerra Mundial. E nesse caso acabou não sendo diferente. E foi publicado um estudo na revista científica Nature Medicine que aponta justamente o oposto do que esse cara disse. E esse estudo, sim, extremamente embasado, extremamente bem fundamentado, com participação de pesquisadores do mundo inteiro. Bom, eu encontrei a melhor definição para a teoria desse médico polêmico, para a resposta, né, dessa teoria polêmica dele. E ela vem de uma pesquisadora chamada Emma Hodcroft. Ela fala o seguinte: essencialmente, a alegação deles foi a mesma que eu pegando uma cópia da Odisseia e dizendo, isso tem a palavra X, e abrindo outro livro, lendo a palavra X nela e dizendo, meu Deus, é a mesma palavra, deve haver partes da Odisseia neste outro livro. Ou seja, o cara defende uma teoria totalmente refutada só para chamar atenção. No final das contas, o que a comunidade científica entende como mais provável, assim, realmente muito mais provável, é que esse vírus tenha surgido da natureza. Bom, por fim, por mais que essa teoria da conspiração seja mais plausível do que as outras, ainda assim ela está totalmente refutada. Então, o que eu quero dizer para encerrar o vídeo é que nem tudo que tem lógica faz parte da realidade. Todo humano é verde. Pedro é humano. Logo, Pedro é verde. Por mais que isso aqui seja lógico, não é real. E é nesse contexto que as teorias da conspiração nascem e morrem. A galera que defende essas teorias com unhas e dentes não acredita realmente no que diz. Porque, mesmo que a teoria tenha lógica, quando você vai realmente atrás para tentar produzir provas consistentes, a realidade te confronta, mostrando que a teoria é absurda. Esses grandes nomes das teorias da conspiração, eles só fazem e promovem essas ideias para ganhar dinheiro, em cima de desonestidade intelectual. Então, a ciência é muito importante por causa disso. Ela se autofiscaliza, com uma metodologia rigorosa que existe para produzir conteúdo científico. A ciência, ela não é verdade sobre como as coisas funcionam. Ela trabalha com modelos que descrevem como as coisas parecem funcionar. E é justamente por isso que ela tem uma constante transformação. A ciência não é divina, mas é a melhor forma que a gente tem de tentar entender como funciona o mundo à nossa volta. Muito obrigado por ouvir minha opinião até aqui. Um abraço, tamo junto e até a próxima.